Muito bem, estamos gravando então. Eu gostaria de dar bom dia, boa tarde, boa noite a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Nós vamos começar então mais uma palestra do ciclo de palestras virtuais que é organizado pela União de Físicos de Países de Língua Portuguesa. Essas palestras ocorrem mensalmente, nas primeiras quintas-feiras de cada mês. Então, hoje é o 1º de setembro e é a primeira quinta-feira do mês de setembro. Então, temos a nossa palestra hoje. E uma das tarefas da União de Físicos de Países de Língua Portuguesa Professora, eu deixei de ouvir. O som sumiu. Desculpem, eu perdi a minha conexão de rede. Agora eu voltei. A rede aqui está um pouco instável em São Paulo. Então, nós vamos dar início a essa atividade de mapeamento da física com palestras, então, de físicos de diversos países. Então, é um grande prazer apresentar para vocês a professora doutora O Brasil hoje está muito longe. Desculpem, a minha rede está caindo o tempo inteiro, eu entrei agora para uma outra rede. Então, é um grande prazer passar a palavra para a professora doutora Sônia Semedo, da Universidade de Paulo. Só queria... Desculpe. Eu só queria dizer que a professora Sônia Semedo, ela é vice-presidente da União de Físicos dos Países de Língua Portuguesa e ela também é coordenadora da 4ª Conferência de Físicos de Países de Língua Portuguesa, que vai acontecer daqui a pouco, daqui a 2 semanas, em Cabo Verde. Além disso, a professora Semedo, ela recentemente recebeu uma bolsa do Arise PP, que é uma pesquisa africana para excelência científica, que vai financiar a pesquisa da professora Semedo, e isso é uma bolsa no valor de 500 mil euros por 5 anos. Então, parabéns à professora Semedo pela bolsa. E agora, então, eu vou passar a palavra para a professora Semedo, que ela vai descrever, então, fazer um breve panorama sobre a física em Cabo Verde. Sônia, por favor, a palavra é sua. Obrigada. Sim. Conseguem-me ouvir? Ok. Bom, então, bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme o local de onde estejam a nos acompanhar. Agradeço aqui ao professor Rogério, que também é o presidente da União de Físicos dos Países de Língua Portuguesa, por me apresentar e também por lançar este desafio, acabando por ser Cabo Verde a dar o pontapé de saída neste panorama da física nos países de língua portuguesa. Muito rapidamente, para me descrever, eu posso dizer que eu sou uma docente da Universidade de Cabo Verde, tenho uma licenciatura em Física e um mestrado e um doutoramento em Engenharia Física. Normalmente leciono Física Geral, Propagação e Radiação de Ondas Eletromagnéticas, Antenas e Eletrónica para Telecomunicações. A minha área de investigação é a instrumentação, com foco em redes de sensores sem fios e as suas aplicações. Eu agradeço a apresentação que o professor Rogério fez, porque foi bem mais galante do que a minha.
Ok. Hoje estamos cá para quê? Para dar a conhecer o panorama da física em Cabo Verde. Primeiramente, permita-me apresentar a agenda desta palestra. Um breve enquadramento para tentarmos perceber o porquê desta palestra. De uma forma muito breve, vamos falar aqui sobre Cabo Verde em números. Depois passaremos então ao panorama da física em Cabo Verde e apresentamos algumas oportunidades que nós podemos ter via União de Físicos de países de língua portuguesa e também que expectativas nós temos aqui com a 4ª Conferência de Física nos países de língua portuguesa. Ok, o que aconteceu? Nós temos vindo a celebrar o Dia Mundial da Língua Portuguesa, que é 5 de maio de 5 de maio, e começamos em 2001 e este ano, 5 de maio de 2000, este ano, 5 de maio, nós decidimos então lançar uma série de palestras virtuais. E neste caso, como o dia 5 deste ano, 5 de maio deste ano, caiu numa quinta-feira, então instituímos que todas as primeiras quintas-feiras do mês iríamos ter uma palestra virtual onde poderíamos falar sobre temas relacionados com a investigação nos diversos países da CPLP. E então, de vez em quando, dentre as palestras sobre investigação, oportunidades de investigação e entre outros assuntos que possam surgir, um dos temas que há de ser abordado é o panorama da física nos países de língua portuguesa. Por que é que nós temos essas palestras sobre o panorama? Porque um dos objetivos da UFPLP é fazer o mapeamento da física nos países de língua portuguesa. Porque se nós queremos dizer que queremos divulgar e contribuir para o desenvolvimento da física na CPLP, precisamos de medir para saber onde e como melhorar. E como a mim, a hora de dar o pontapé de saída numa conversa informal do panorama da física num dos países da CPLP, neste caso de Cabo Verde. Já esta aqui vai ser a 5ª palestra, tivemos a palestra inaugural, como eu disse, no Dia Mundial da Língua Portuguesa, onde falamos sobre o desafio das mudanças climáticas na construção de uma sociedade sustentável. Depois seguimos com uma palestra sobre os fogos de vegetação, uma perspectiva física. A 3ª palestra foi algo diferente, porque aqui decidimos abordar as oportunidades de intercâmbio que existem na CPLP. A 4ª palestra tivemos o professor Odílio a falar-nos aqui sobre a astronomia de ondas gravitacionais, uma nova janela para o universo, e hoje vem cá com o panorama da física em Cabo Verde. Por que é que nós escolhemos Cabo Verde como primeiro? Porque este mês de setembro ele é praticamente dedicado a Cabo Verde, porque vamos ter formação de professores em Cabo Verde, vamos ter a 4ª Conferência de Física também em Cabo Verde, que vai acontecer de 12 a 16 deste mês, por isso achamos que calhava bem que o primeiro panorama fosse de Cabo Verde. Então, falando um pouco sobre Cabo Verde de uma forma muito resumida, Cabo Verde é um país de desenvolvimento médio, composto por 10 ilhas, sendo 9 habitadas. Segundo o censo de 2021, estes são dados preliminares, nós somos 496.063 habitantes, maioritariamente jovens, distribuídos por uma área de 4.043 km². A física em Cabo Verde pode ser agrupada em 3 grandes áreas: a saúde, as energias renováveis e a educação. Na saúde, o foco está nos serviços imagiológicos,
prestamos serviços nos raio-x, na ecografia, na ressonância magnética, na tomografia computadorizada. Eu aqui agrupei-os por ordem decrescente de abundância, ou seja, temos mais serviços de raio-x e menos serviços de tomografia computadorizada. E isso nos permite apontar alguns desafios que temos na área da saúde. Os tempos de resposta para uma TAC é longo e enfrentamos sérios problemas na manutenção de equipamentos porque nós não temos técnicos especializados para trabalhar com esses equipamentos, então sempre que há algum problema técnico, passamos muitas vezes por meses com o equipamento inoperacional. E mais uma outra coisa, em Cabo Verde não existe a cultura de física médica, por isso dificulta muito em que haja um maior boost na área da saúde. Na energia, o nosso maior foco é a energia solar e a energia eólica devido ao potencial das mesmas em Cabo Verde. Temos duas maiores centrais de produção solar, ambos explorados pela Eletra. Na praia nós temos uma central com 4,4 megawatts e na Ilha do Sal temos uma central com 2,2 megawatts. Temos 6 parques eólicos explorados pela Cabo Eólica e pela Power Wind. 4 pela Cabo Eólica e 2 pela Power Wind. A Cabo Eólica opera na Ilha de Santiago, na Ilha de São Vicente, na Ilha do Sal e na Ilha de Boa Vista. E a Power Wind opera em Santo Antão e em São Vicente. Alguns problemas que colegas observaram são a integração na rede por parte de pequenos produtores, porque temos muitos pequenos produtores, mas temos problemas em integrar o excesso de energia que eles produzem para a rede elétrica. Os sistemas de armazenamento são muito caros e nem todos podem conseguir comprar e ter um em casa. E uma outra questão é a tal transferência e transformação de conhecimento científico. O que eu quero dizer com isso é que há muita investigação ou alguma investigação que se faz que se faz aqui no país, principalmente no ensino superior, e o que acontece é difícil transferir esse conhecimento científico num conhecimento tecnológico útil para a comunidade. Bom, a maior área de atuação da física em Cabo Verde é claramente o ensino. Eu aqui trago alguns dados do panorama do ensino secundário. O ensino secundário aqui em Cabo Verde é composto por 4 anos, o 9º, o 10º, 11º e 12º. Segundo o Anuário da Educação de 2019, em Cabo Verde, nós tínhamos 31.980 estudantes inscritos no ensino secundário. Destes estudantes, normalmente o que acontece é, no 9º e no 10º, começamos a ter algum contacto com a física e depois, no final do 10º, os alunos têm que escolher uma área que querem enveredar. O que acontece é que dos alunos que nós temos no 11º e no 12º, pouco mais de que 26% ingressam para a área de ciências e tecnologias, o que claramente vai reduzir o universo estudantil. Se temos o universo estudantil reduzido, o que vai acontecer é que também vamos ter poucos alunos a escolher física e logo poucos alunos a entrar na universidade para essas áreas científicas e tecnológicas, e depois a disputa entre a física e os outros cursos. A física não é assim tão apelativa, então não temos como ter alunos em cursos de física, o que vai, de uma forma ou outra, fazer que toda a área da física seja um bocado deixada de lado em prol das outras áreas onde temos mais candidatos.
No ensino secundário, segundo o Anuário da Educação de 2019, temos 96 professores de Física e na sua maioria são professores licenciados. Destes 96 professores, apenas 32% são mulheres, o que podemos ver com que a área da Física, ela ainda claramente, pelo menos em Cabo Verde, estou a falar de Cabo Verde, ela está sendo dominada por homens e por isso temos que arranjar uma maneira de tornar a Física mais apelativa para as mulheres que gostariam de seguir esta área, é claro. E um outro desafio que foi apontado em conversas que eu tive com colegas do ensino secundário é que eles muito gostariam de fazer uma pós-graduação, mas de momento é impossível fazer ou um mestrado ou um doutoramento na área aqui em Cabo Verde. Em termos de ensino superior, em Cabo Verde temos 10 universidades. Destas 10 universidades, 5 apresentam cursos com uma forte componente de Física. Eu estou a falar de cursos de Engenharia, pois de momento nós não temos cursos de Física ou de ensino de Física ativos no país. Normalmente, as engenharias têm pelo menos Física 1, Física 2, Física 3 e Física 4, logo têm uma forte componente de Física distribuída nos dois primeiros anos. A Universidade de Cabo Verde, onde eu trabalho, é a universidade que lidera o número de cursos nessa área, mas nós temos aqui claramente, enfrentamos alguns desafios em termos de Física, porque nós não temos alunos para Física. O último curso de Física, a última turma de Física, foi dada aqui na UNICV, e foi há mais de 6 anos, desde 2016, que a Física, ou o ensino da Física tem sido uma das ofertas, mas não tivemos mais do que 6 candidatos, e ultimamente nem isso. Este ano mudamos a estratégia, pelo menos falo em termos da UNICV, acreditamos num curso de Físico-Química, em que basicamente o formando ele pode ter o major em Física ou o major em Química, mas até o momento não apareceram interessados desde que abrimos a candidatura. Por isso, não temos estudantes, não temos cursos de Física. Não tendo cursos de Física, não temos professores que estão a trabalhar para além da Física clássica. Logo, começamos a ter uma investigação diminuta nessa área e o que acontece é que começamos a ter desvio dos físicos para as outras áreas. Isso é óbvio, porque nós sabemos que a Física é a mãe da Engenharia, juntamente com a Matemática, e quando não temos uma forte componente física na instituição superior onde estamos, nós acabamos direcionados para as aplicações onde nós podemos aplicar a própria física. Em termos de áreas de investigação, a investigação aqui foca um bocado no ensino. Nós temos aqui as energias também, que o foco é, claro, as energias renováveis, mas eu tenho aqui colegas, por exemplo, que trabalham com a biomassa. Tenho aqui um outro colega que a investigação dele é converter a energia das cavernas marítimas em energia elétrica. Ele já fez o estudo preliminar, já aprovou a prova de conceito, mas até isso passar para algo útil para a sociedade, ainda falta ali um bocado. Temos alguns colegas a trabalhar na vulcanologia e geofísica, e os colegas do Barlavento, eles focam mais na parte dos oceanos. Mas é um bocado difícil para mim, e provavelmente também para os meus colegas, dizer em que área em que alguém esteja a trabalhar, porque não existe esse mapeamento dos investigadores, e a investigação muitas vezes é uma investigação muito pessoal, ou porque
investigador está a fazer doutoramento, ou então esse é o seu trabalho de doutoramento, ou então nós, a maioria de nós fizemos doutoramento fora do país, acabamos por ter ligações com os centros de investigação onde nós fizemos o doutoramento, então acabamos de trabalhar para fora, não trabalhamos muito na longitudinal aqui com os colegas. Porquê? Porque não existe, assim, muitas oportunidades de financiamento, nem governamentais, nem de outras instituições. O que dificulta que eu tenha que chegar ao pé do meu colega e dizer, olha, temos aqui esta chamada, podíamos trabalhar em colaboração e submeter um projeto. Então, esses são os maiores desafios que eu posso apresentar no momento na área da investigação. E isto não é só em física, isto em geral. Em física é mais crítico porque nós, os físicos, estamos a ser desviados para outras áreas por falta de cursos de física, da cultura da física, porque, no geral, a sociedade acho que tem um certo desconhecimento do poder que a física tem. Então, no panorama da física em Cabo Verde, nas propostas de melhoria, eu aqui não estou a sugerir nenhuma proposta minha. O que eu fiz foi, há dias lancei um questionário para escutar os meus colegas, de modo a recolher algum subsídio para esta apresentação que eu ia fazer. Então, aqui temos, são opiniões recolhidas do questionário. Tenho um colega que disse que precisamos de qualificar os professores do ensino secundário, neste caso os próprios professores do ensino secundário querem fazer esta qualificação, mas de momento nós não estamos a oferecer os tais cursos de pós-graduação. Temos que apostar em outras áreas, como a médica, a energética e a FIS, porque a física... Se perguntamos, se chegamos a pé de um jovem e perguntarmos, olha, e quer estudar física? E ele diz, mas eu não quero ser professor. Porquê? Porque neste preciso momento a física é vista como, se eu for para a área da física, a única saída profissional que eu tenho é o ensino. E então facilmente vão para a engenharia ou outras áreas que têm mais opções claras que eles conseguem ver de saída profissional. Tem um outro colega que disse que precisamos de um programa de formação da nova geração de físicos com foco em jogos lúdicos, prática laboratorial, simulação computacional e gráfica, com menos ênfase na teoria livresca nos primeiros anos do contacto. E eu aqui posso colaborar porque do inquérito que eu fiz, uma das questões que eu fazia era a faixa etária do inquirido. E o que nós temos aqui é que temos os que responderam estão todos acima dos 30 anos, ou seja, a geração nova não se está a interessar pela física, pelo menos, ou então não responderam. Temos aqui um outro colega que propõe colocar a física em todos os níveis do ensino, começando no 5º ano de escolaridade, isto aqui é uma proposta, e porque muita gente não vem para a física porque diz que a física é difícil, porque tem um contacto tardio com a física. Talvez se descermos para o 5º ano as coisas podem melhorar, mas é só uma hipótese. Também sugerem aqui organizar um fórum e escolher um coordenador nacional e a partir daí trabalhar para a melhoria. Eu aqui diria que o colega está a dizer, olha, nós precisamos é de criar a nossa própria sociedade de física e trabalhar a partir daí, mas quem sabe, ainda vamos a tempo. Tenho aqui também alguém que diga primar para maior adesão entre os físicos das várias universidades e das escolas secundárias, que é uma queixa que se faz, que não há muita ligação entre as universidades ou entre as universidades e as escolas secundárias. Temos que arranjar uma maneira de criar um link. Isto aqui é um desafio que eu lanço ao FPLP para arranjar estratégias para ver se criamos esse corredor de comunicação entre universidades e entre escolas secundárias e universidades. E também aqui diz fazer mais trabalho de pesquisa. Mais trabalho de pesquisa, precisamos de mais financiamento, é uma das razões. Então, que oportunidades é que a física em Cabo Verde pode ter através da União de Físicos dos países de língua portuguesa?
Podemos ter uma maior partilha de conhecimentos e estratégias de divulgação e desenvolvimento da física, porque somos vários países com desenvolvimentos diferentes, logo com desafios diferentes, mas no fundo, a troca de conhecimento pode ajudar a que todos nós consigamos resolver os nossos problemas. Podemos também ter aqui colaboração, interajuda em projetos e na resolução dos desafios vários que eu aqui elenquei. Podemos também ter sinergias em área de investigação dentro da comunidade, através da mobilidade. Hoje em dia, com as novas tecnologias, há certas áreas da física em que eu aqui em Cabo Verde não tenho aquele tal equipamento que eu preciso, mas o meu colega no Brasil, ou o colega no Portugal, ou então em Moçambique, possa ter esse equipamento. E se estamos numa sinergia, facilmente ele pode, por exemplo, pôr a correr aquela experiência e mandar-nos dados para posterior análise. Nós temos é que arranjar estratégias de, sem ter o equipamento, ter os dados necessários para avançar com a nossa investigação. Também participação em candidaturas internacionais. Eu isto digo porque já fizemos uma, liderada pelo nosso presidente da Assembleia Geral, o professor Horácio Fernandes, para criar laboratórios remotos ou conteúdos para laboratórios remotos nos países africanos de língua portuguesa. Mas como esta, poderão surgir outras oportunidades e facilmente o FLP pode ter o conhecimento e partilhar com os demais sócios, criarmos uma equipa de trabalho e tentar submeter candidaturas, porque já vimos que o financiamento ele é parco e temos que arranjar estratégias de conseguir a um. Também a participação nas escolas do CERN, isso é uma oportunidade que tem surgido. Eu acho que em 2005, a menos que me falhe a memória, se alguém souber que me corrija, já tivemos professores cabo-verdianos que participaram nessas escolas do CERN, mas por alguma razão aquilo acabou por ser descontinuado. E este ano vamos ter uma professora nas escolas do CERN, porque o professor Abreu disse que tinha uma oportunidade, entrou em contacto connosco e pediu-nos que nos indicássemos alguém de Cabo Verde. Então temos uma professora que vai estar, acho que de 4 a 10, no CERN. E também isso há de nos permitir, porque quando começamos a divulgar a física, começamos a sentir a necessidade de ter algo mais organizado, e isso vai nos permitir ter a criação de sociedades de físicas nacionais, que também é um dos objetivos da FPLP, fomentar a criação de sociedades. Então, quais são as expectativas que nós temos com a 4ª Conferência de Física? Esperemos que, de facto, mobilize e incentive os físicos em Cabo Verde. Então, desta 4ª Conferência de Física, nós vamos ter, pelo menos, a formação de 20 professores do ensino secundário, em eletricidade, show da física, porque a fábrica Ciência Viva, em Aveiro, vem cá dar essa formação. Temos as masterclasses de física de partículas, vamos ter a introdução ao Python com aplicações da física e os laboratórios remotos de física e lab, assim como aplicações de energia nuclear na saúde, indústria, meio ambiente, agricultura e bens culturais. Por que é que nós temos essas áreas de atuação? Porque em conversa com os meus colegas do ensino secundário, eles disseram que não querem algo muito teórico, que gostariam algo que fosse mais prático. Então surgiram, falamos com os demais colegas que vinham para Cabo Verde e surgiram essas propostas de formação. Também esperamos ter a partilha de conhecimento científico entre estudantes, investigadores e docentes, porque nós aqui temos 54 trabalhos aprovados para serem apresentados em 3 dias de conferência. Esperamos também poder criar novas parcerias de colaboração
e também aumentar a divulgação da física junto da comunidade através do show da física, já que o show da física ele é um espetáculo de luzes. Para concluir, o que é que eu posso dizer ou afirmar sobre a física em Cabo Verde? A física em Cabo Verde ela é claramente definida pelo ensino, ela precisa de ser mais apelativa junto da comunidade, porque ela está a sofrer um claro desconhecimento e desinteresse geral, não é só de jovens e de toda a comunidade, e carece de uma melhor divulgação da ciência em si e das suas áreas de aplicação. Isto é o que eu queria partilhar convosco hoje. Claro que nós, o FPLP, temos que pensar mesmo no questionário onde possamos recolher dados de todos os países, trabalhar esses dados e partilhar com todos, mas esse será o próximo passo e um desafio que eu lanço também para o Presidente. Fico por aqui e deixo os nossos contactos. Obrigada. Muito obrigado, então, Sônia, pela apresentação desse panorama da física em Cabo Verde. Então, eu vou abrir agora para perguntas. Quem gostaria de fazer alguma pergunta? Talvez eu possa começar só perguntando, Sônia, se você sabe quantos físicos com PhD ou doutoramento estão atualmente em Cabo Verde, tem atualmente em Cabo Verde? Eu conheço 4. 4. Sim. Ok. E uma outra pergunta que eu tenho é se desses 96 professores de física do ensino secundário, quantos são de fato físicos e onde eles foram formados? Pois, isso é uma outra questão. No anuário isso não está claro qual é a área de formação deles, mas eu em 2019, depois da terceira conferência de física, tinha recolhido alguns contactos dos professores de física e nesses contactos eu aproveitei e perguntei também a área de formação. E o que acontece é que a maioria desses professores são engenheiros. É o que eu pensei também. Bom, mais perguntas, por favor. Tem como levantar a mão se alguém quiser fazer pergunta. Tem alguém quer fazer mais perguntas? Comentários? A Abreu e a Conceição e a Nádia levantaram a mão. Então, acho que parece que a Conceição foi primeiro. Não, mas Conceição, por favor. deixa eu falar os outros. Bom, então, Nádia, por favor. Oi, bom dia aqui de São Paulo também. Eu sou professora da Unifesp. Eu acho legal apresentar, né? Porque a gente é de tanto lugar diferente, né? Eu sou professora da Universidade Federal de São Paulo, no campus de Diadema. E eu também trabalho num campus que a gente não tem um curso de física. Então, eu também dou aulas para curso de engenharia, de química, de farmácia e também o curso de biologia. E nós temos aqui uma licenciatura em ciências, e aí tem uma habilitação em física. E estamos, assim, há bastante tempo batalhando para ter o nosso bacharelado em física, porque nós temos a dificuldade aqui de que nós estamos numa região gigantesca, com 20 milhões de pessoas, mas aí o pessoal argumenta, não, já tem várias universidades, inclusive a USP, a outra federal do ABC aqui perto, então a gente tem dificuldade em justificar por que abrir mais um curso de física, mesmo a gente tendo a magnitude de muitas cidades ao mesmo tempo, né? Mas devagarzinho também temos problemas de contratação de professores para poder fazer o bacharelado. Então, assim, dando um panorama que mesmo numa cidade tão grande, a gente tem algumas dificuldades que se assemelham, claro, com algumas dificuldades que tem aí, que você narrou para a gente, né? É claro que tem muitas outras diferenças. Mas o que eu tenho tido aqui com estudantes, principalmente assim, por ter um contrato aqui da nossa licenciatura, e também outros que gostam muito de fazer física, pessoal da engenharia, da química, que vem falar com a gente faz iniciação científica.
a gente está tendo dificuldade dessas pessoas se colocarem no mercado de trabalho, porque está faltando, o pessoal não tem trabalho de física. Quando vai, se não for para algum trabalho industrial, existe uma dificuldade. Assim. As pessoas querem ir para a academia, mas a academia está lotada, a gente tem problemas políticos que está sem contratação. Aí eu fico perguntando, em Cabo Verde, se a gente tivesse uma pessoa jovem, interessada em trabalhar com ensino, ou alguma dessas outras áreas que você citou, Sônia, tem alguma possibilidade de absorver pessoas de fora daí? Porque eu sei que, às vezes, como o país tem recursos limitados, tem que deixar os recursos para quem já está dentro, né? Mas conta um pouquinho, você vê a possibilidade desse tipo de absorção? Bom, aqui em termos do tempo para entrar na academia, eu vou falar da experiência da academia onde eu estou, na Universidade de Cabo Verde. O que acontece é, para uma pessoa entrar, tem que passar por um concurso, certo? E no concurso nós não limitamos que seja de nacionalidade cabo-verdiana, porque até conheço pelo menos 2 colegas brasileiros que precisavam de alguém para trabalhar a tempo inteiro e eles preenchiam os requisitos todos e foram contratados. Mas isso, o que acontece? É que os concursos são só abertos em funções das necessidades, certo? Se nós não conseguimos abrir um curso de física, logo, automaticamente, não vamos ter como absorver alguém que venha de fora nessa área. E como a física está sendo vista como algo muito ligado ao ensino, nem as instituições públicas, nem as instituições privadas apostam em ter físicos no corpo laboral deles. E o que acaba por ser um bocado difícil de absorver tanto pessoal interno, nacional, como pessoal que possa vir de fora. Porque nós não temos a tal cultura. Porque, por exemplo, se tivéssemos aqui a cultura de física médica, e eu sei que o Brasil tem uma cultura muito forte, facilmente poderiam ser absorvidos porque nós não somos tantos aqui, certo? Mas não temos essa cultura, essa estratégia não está definida, então fica difícil absorver quem venha de fora, sem ser uma lógica do concurso em funções das necessidades do país. Espero ter ajudado. Só um parênteses sobre isso. Como é, então, assim, não necessariamente concurso, não na área acadêmica, mas como que alguém do Brasil poderia ir aí ajudar ou participar dessa dinâmica de física? Se eu tivesse um estudante aqui, nossa, Cabo Verde, que legal, mas o que será que eu poderia fazer lá? Não necessariamente acadêmico. Como poderia contribuir uma pessoa com uma bagagem de física para ir para Cabo Verde? Isto aqui iria depender muito no ensino seria fácil, através de uma mobilidade, podemos vir, partilhar e avançar a partir daí. Nas outras áreas vai depender muito de quem está à frente e da visão da pessoa que está à frente e dos conhecimentos e contactos que tenha. Porque se a pessoa sentir necessidade, imaginemos no hospital, sentirem necessidade que precisam de alguém da área, ou então aqui na energia que precisam de alguém da área, eles facilmente podem absorver ou procurar através dos seus contactos ter essas pessoas cá. Mas vai depender muito de quem está à frente. Tá, Joia. Obrigada. Obrigado, Nádia. Obrigado, Sônia. Conceição, você tem uma pergunta? Depois tem Gabriel Tula e o Osório Belito. Que é o seguinte, Sónia, eu acho que nós temos que aproveitar a conferência. Há um problema, ou seja, pelo menos a montante, temos falta de alunos, não há gente em ciência e tecnologia, por isso temos que mobilizar as bases, não é? Aqueles 20 e tal % têm que passar para 40%, porque senão não. E depois também temos, para essa gente passar para 40%, naturalmente temos que atualizar os professores, que é para os professores citarem, porem aquilo tudo num estado citado.
Eu acho que uma coisa muito prática e uma oportunidade que vocês não podem perder, e nós, enquanto comunidade dos físicos em geral, é exatamente a conferência. Por isso, eu acho que aquele show de Aveiro deve ser apresentado na televisão. Espero que vocês, mesmo que não seja, e pode ser repetido, se eles derem a permissão para o programa ser repetido. Por isso, eu acho que esta é a Conferência de Cabo Verde, não sei, RTP África, Cabo Verde Polo, vocês não devem desperdiçar essa oportunidade, porque estes programas às vezes são repetidos e podem ser repetidos tantas vezes quanto eles achem que têm audiência. Isso era a primeira. Era sabermos aproveitar quando estivermos aí e os jornalistas serem convidados, gravarem e sempre que for possível passarem nas diferentes ilhas, etc. E o show da fábrica, que eu não conheço, mas que pela publicidade penso que deve ser a rainha da festa, digamos. Também vai estar lá autores de manuais, como o Manuel Filhais, que também está a seguir esta conversa. E depois, acho que uma coisa que é fácil era fazer com métodos remotos uma pós-graduação para os professores que estão no ensino. Porque de hoje em dia, uma das coisas que a pandemia nos ensinou foi que nós podemos, sem ter que estar-nos a deslocar, e acho que essa pós-graduação, atualização dos professores, que ainda por cima são de áreas muito diversificadas, podia-se fazer, quer com a componente de pedagogia, quer com a componente de renovação de conteúdos científicos ou de refreshment das coisas. Acho que isso não é difícil. Quer dizer, nós em Portugal temos uma situação muito semelhante, quer em número de físicos, quer em número da falta de cursos, que é a Ilha dos Açores, o arquipélago dos Açores, parece Cabo Verde a papel químico, mesmo no número de ilhas são 5 físicos doutorados, ou 6, e se bem que eles têm a componente da geofísica mais desenvolvida por causa dos vulcões e dessas coisas, da sísmica, mas é muito idêntica. Os professores de física talvez tenham uma formação de base, os do ensino secundário, de física, mas, quer dizer, não dispersando, eu acho que é essencial animar as bases, os jovens, vai levar anos, não é? Para ter quer matéria-prima para a universidade, quer e os próprios, e para a malta nova se mobilizar, é preciso que os professores os mobilizem, não é? Começar a física no 5º ano acho que é capaz de não ser... Pode haver pequenas experiências, mas isso é o chamado aprendizagem nas ciências experimentais, etc. Mas eu acho que a nível do 9º ano, quando muito 8º, mas digamos o 9º ano, digamos que pode não ser muito tarde, porque para começar com a física como disciplina autónoma. Ou autónoma, que deve ser com a química, penso eu, deve ser física e química ao mesmo tempo. Mas era essencialmente isso que eu queria dizer. Temos que começar primeiro para arranjar galinhas que ponham ovos, para termos ovos para fazer as omeletes. Se bem que não impede que vamos também melhorando um bocadinho a omelete, não é? Com umas ervinhas e tal. Mas acho que o grande trabalho é montando, e eu penso que isso, o vosso panorama seria excelente para uma sociedade cabo-verdiana de física, que não teriam mãos a medir. Muito entusiasmados, ao contrário do que acontece noutros países em que há tanta coisa já a andar, aí uma sociedade sentir-se-ia muito útil, tenho a certeza. É o que eu queria dizer. Obrigado, Conceição. Eu posso acrescentar, claro, aqui. Aproveitando as dicas da professora Conceição, eu queria acrescentar que o show da física, a Casa da Ciência, vai deixar todo o material aqui na nossa... A Fábrica da Ciência Viva vai deixar todo o material aqui na nossa Casa da Ciência. E vai dar uma formação ao grupo disciplinar de Física, Eletrotecnia e Energia, assim como os monitores da Casa da Ciência, para depois poderem replicar o show da física quando for possível e onde for necessário. Os métodos remotos para as pós-graduações é algo a se explorar, mas teria que subir um bocadinho mais acima e falar com a reitoria. Nós, colegas, temos essa abertura, mas teríamos que ver como tornar isso realidade.
Obrigada. Obrigado, Sônia. A Iramaia vai falar um pouco mais sobre uma possibilidade, mas antes da Iramaia tem o Gabriel Tula e o Osório Cavacundo. Então, Gabriel, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Sim. O professor Boa Gabriel está tarde. com algum problema? Boa tarde. Boa tarde. Sim, agora Boa tarde, sim. Gabriel. Ok, obrigado. Vamos ouvir, Falo vamos de ouvir, Angola. professor. Exatamente. Sim. De Angola, a província da Huila. Portanto, é uma das províncias que forma os professores de física. Até posso me atrever a dizer que a província que forma os professores de física de Angola já desde há muito tempo. E, portanto, queria parabenizar a Sônia, a Cabo Verde de forma geral, por essa apresentação, essa partilha. Consegui perceber que estamos a viver os mesmos problemas. A física ainda não é, se calhar, uma atenção, não é uma prioridade para muitos dos nossos países. Penso que essas partilhas podem nos ajudar a despertar, a valorizar ainda mais o ensino da física. Como disse a Sônia, há essa ideia que muitos de nós temos, que formado em física simplesmente pode dar aulas, não serve mais para outra coisa. Então, essa divulgação, essa partilha pode nos ajudar a clarificar um pouquinho mais a importância de um físico, de um professor de física na sociedade. Infelizmente ainda não é prioridade de formação. Eu pelo menos não conheço a nível do nosso país um programa, um projeto de formação de professor de física para aquele objetivo, com números indicados de pessoas que se quer para um determinado período. Infelizmente não conheço se existe, mas nós a nível da AFA em Angola estamos a tentar a nos organizar. A nível da Huila fizemos algumas visitas em determinadas escolas, estamos a fazer um levantamento das pessoas de física e as dificuldades que se vivem nas escolas. E embora esta província, como disse, forma a maior parte dos professores de Angola no que toca a física, porque é aqui onde tem o ICED, que tem curso de física, anteriormente chamado de Universidade Agostinho Neto, mas agora chama Instituto Superior de Ciência e Educação da Huila, ICED Huila. E, portanto, embora existir essa universidade, essa faculdade, esse instituto, temos ainda carência de professor. Nós podemos constatar isso nas escolas onde passamos e percebemos que grande parte dos professores, depois de formados, voltam nas suas províncias. Então, nós aqui a Huila continuamos, embora tendo o Instituto de Formação de Professores de nível superior, e continuamos a ter dificuldade, há muito déficit de professor nas escolas. E esse déficit também não ajuda muito na promoção da própria física, porque muitos deles, pronto, vamos louvar porque fazem um esforço para que os alunos não tenham falta, né, de professores de física, mas ainda assim há muita dificuldade. Penso que é uma iniciativa boa, eu simplesmente entrei para parabenizar, louvar e pedir que mais exemplos desse tipo possamos partilhar para que nos possamos motivar e despertar a necessidade tanto da formação na área de física e, sobretudo, não só para a docência, mas para grande parte das áreas da sociedade. Infelizmente queria estar em Cabo Verde, não consegui, mas vamos acompanhar de longe e saudar a Sônia e toda a equipa. Estamos ligados. Obrigado. Obrigado. Muito obrigada, professor. Muito obrigado, professor Gabriel. E certamente devemos ter no futuro muito próximo um panorama da física em Angola. Então, muito bem. Vamos ter. Estamos a trabalhar para isso.
Ok. Obrigado. O próximo a perguntar, então, é o Osório Belito. Por favor, Osório. Olá, boa tarde a todos. Sim, Não sei se escutamos vai ser bem. Boa ouvido. tarde. Perfeitamente. Ok, só não poderei estar com a câmera ligada, estou com problemas da videocâmera, então peço desculpas por não apresentar a minha cara. Mas parabéns, professora Sónia, pela apresentação e o panorama da física em Cabo Verde. E nós iremos para Cabo Verde, então iremos ver isso in loco. Mas a pergunta que eu tenho é sobre... Eu achei interessante as diversas áreas em que há atuação de físicos ou pelo menos pessoas muito ligadas à física, energias renováveis, à física médica, isso tudo. E depois a Sónia falou do número de professores formados em física que trabalham no ensino secundário, e a pergunta que me veio e também falou de não estar um curso, atualmente não haver nenhum curso ativo em física. Mas quer dizer que no passado já houve, penso que falou, a pergunta que eu faço é justamente nisso. No passado, os cursos que houveram na área de física foram na área de formação de professores, na área ou em áreas ligadas à física, para a investigação ou algo assim semelhante. Os cursos que já foram, pelo menos, oferecidos pela Universidade de Cabo Verde foram em que vertente? Né? Para eu também ter uma ideia, penso que foi o professor Rogério ou quem que havia feito a pergunta sobre que áreas de formação e onde se formaram os professores que estão a dar aulas no secundário. Então dá para ter uma ideia de que cursos é que eram oferecidos pela Universidade de Cabo Verde na área de física. Ok. A universidade, ela oferecia o bacharelato no ensino da física. Okay. Depois passou-se para a licenciatura, mas era mais focada para o ensino do que propriamente para... Ou pelo menos tinha o major, era o ensino. Acrescentando aqui, nós temos professores com formações diversas, porque muito de nós formamos fora. Muito de nós vamos para Portugal ou então para o Brasil e depois retornamos, certo? E acho que houve uma altura em que havia essa necessidade urgente de professores de física e havia concursos e possibilidades para muitos entrarem para o ensino. E o que aconteceu, as pessoas foram aproveitando as oportunidades que iam surgindo. Ok. Obrigado. Então é muito semelhante ao que aconteceu no início em Angola, que temos duas áreas de formação de física no ensino superior. Uma que o Gabriel Tula há pouco tempo fez referência, na UILA principalmente, onde formam professores de física ao nível do ensino superior, e outra em Luanda, na Universidade Agostinho Neto, que forma físicos voltados para áreas de investigação científica. Okay. Então, era esse entendimento que também queria ter a respeito de Cabo Verde. Obrigado. Obrigado, Osório. Sim. A próxima é a Iramaia. Por favor, Iramaia. Boa tarde. Boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Sim. Conseguem me ouvir? Sim. Então, boa tarde a todos. Eu estou falando aqui da Universidade Federal do Mato Grosso, no centro do Brasil, e muito atenta à fala da Sônia. Bom, antes de mais nada, agradecer a oportunidade, Rogério, de participar desse momento, tá? Mas o que eu queria deixar para vocês é que aqui no Brasil
nós temos um programa de mestrado profissional em ensino de física. Bom, esse mestrado, ele surge há quase 10 anos atrás, exatamente, talvez pelas mesmas razões pelas quais a Sônia colocou aí, de necessidade de formação do professor que está atuando na educação básica, no ensino secundário. Então, Sônia, o que nós fizemos foi justamente um programa da Sociedade Brasileira de Física, em que nós trazemos o professor que está em serviço, que está atuando em sala de aula, para a universidade, para um curso de mestrado, que não é um curso que tem a modalidade mais comum que é acadêmica. Nesse curso de mestrado, que a gente chama de mestrado profissional, a condição para que esse professor possa fazer essa qualificação é que justamente ele esteja trabalhando, ele esteja em sala de aula, e ele deve criar, além da sua pesquisa que é testada na sala de aula. Então, ele cria uma metodologia, e aplica essa metodologia em situação de sala de aula e faz uma pesquisa sobre a eficiência dessa metodologia na aprendizagem dos alunos. Mas eu queria dizer para você o seguinte, olha, o Brasil sofre dos mesmos problemas, claro que numa proporção maior, e talvez que Cabo Verde, mas que está sendo minimizado por essa ação desse mestrado, que a gente chama de mestrado nacional profissional em ensino de física. Atualmente nós temos 61 polos desse mestrado, todos em universidades públicas ou institutos federais de educação. Então, assim, nós estamos em todo o território nacional promovendo esse curso de mestrado. Os conteúdos desse curso, o que o professor tem que estudar, né? Quais são as disciplinas? Boa parte das disciplinas são disciplinas de física mesmo. A física básica, a física que envolve lá a mecânica quântica, termodinâmica, eletromagnetismo, enfim. Mas uma outra parte tão relevante quanto são as disciplinas relacionadas ao ensino e aprendizagem da física. Então, assim, a gente trabalha disciplinas em que o professor vai ter uma compreensão de como que esse aluno constrói o conhecimento científico, como se dão as relações cognitivas e humanas para que esse conhecimento científico, esse conceito seja formado. Então, assim, é um projeto que tem dado muito certo. Atualmente nós temos aí formados mais de 1.600 professores da educação básica e temos 1.300 alunos cursando esse programa. Então, veja, se no Brasil, no último censo de 2018, nós tínhamos 9.000 professores licenciados, catalogados nesse censo, hoje nós temos mais de 3.000 alunos que são professores atuando na educação básica, ou que já concluíram esse mestrado, ou que estão em processo de formação. Bom, por que eu acho que isso é importante, dividir isso com vocês, né? Porque, assim, a professora Maria Abreu, ela disse assim, olha, nós precisamos arranjar as galinhas que põem os ovos. Eu achei bem interessante essa fala dela. Essas galinhas que põem os ovos são, para nós, os professores da educação básica. Porque são eles que, ensinando uma física motivadora, que empodere o aluno numa perspectiva dessa alfabetização científica, nós vamos criar um fator multiplicador para para a formação de futuros físicos, de futuros cientistas. Então, é um movimento nuclear, mas que tende, né, a se disseminar em todo o território brasileiro. Então, assim, acho que esse know-how que nós estamos construindo ao longo de 10 anos pode ser importante para que a gente possa estabelecer um diálogo
e talvez trabalharmos mais numa perspectiva de colaboração, né, entre as nossas universidades, especialmente Cabo Verde, né, mas todas aquelas que tiverem interesse, que fazem parte desse grupo de universidades que falam de língua portuguesa. Bom, o Rogério sabe que eu falo muito e me empolgo, né? Então eu vou parar por aqui, mas eu me coloco à disposição, porque atualmente eu estou coordenadora nacional de todo esse projeto, né? E me coloco à disposição para futuros diálogos aí, para que a gente possa estabelecer, trocar ideias a respeito da formação de professores. Mas fechando, realmente, mais do que acreditar, o nosso trabalho tem apontado que essas galinhas que põem os ovos são esses professores que estão na educação básica, que precisam de mais conhecimento, de um empoderamento profissional a partir do conhecimento, que, voltando para a universidade, a gente tem conseguido meio fazer isso, né? Obrigada, gente. Obrigado, Iramaia. Eu acho que eu estava conversando também com a Iramaia antes, essa estrutura de polos que o mestrado nacional profissionalizante de física tem é fantástica. E estava até pensando na possibilidade de ter polos desse mestrado em outros países. Isso seria fantástico também. O Aristeu Lima O que eu acho bacana, Rogério, desculpa, só um pouquinho, Rogério, o que eu acho bacana, que a gente pode conversar depois, é que o custo não é tão grande assim. A gente consegue fazer um bom trabalho sem um custo elevado, tá, Sônia? Isso. Ok. Obrigada. Acho que tem conversa. Aristeu, por favor. Opa, bom dia, pessoal. Bom dia aos colegas que estão aí no Brasil. Boa tarde para quem está em Cabo Verde, na Europa. Eu e o Miguelzinho temos aqui uma pergunta que vai ser assim, um pouco diferente. Os colegas já falaram bastante, né, das perspectivas de trazer gente para a física, de formar professores. Eu tinha uma pergunta, sabe, Sônia? Aproveitando essa sua apresentação, que é muito boa, assim, dá um panorama muito legal de como é que está a física em Cabo Verde. Eu tinha uma pergunta assim, pensando um pouco como é que foi o desenvolvimento no Brasil e da oportunidade que pude ver em outros lugares, é sempre muito crucial um diálogo com a política, né? Você falou da dificuldade de conseguir chamadas para conseguir recursos para pesquisa e tal. E isso é um problema em todo lugar, né? Isso, geralmente os nossos políticos não entendem muito qual é o sentido disso, né? A gente tinha aqui no Ceará um secretário de Ciência e Tecnologia que ele falava que quando ele despachar com o governador, ele não pedia dinheiro para a bolsa de iniciação científica, nem para graduação, nem dinheiro para fazer a Olimpíada Científica. Eles que transformavam em quilômetro de estrada, que precisava, porque quilômetro de estrada o governador sabia o que era. Então ele entender que aquilo era uma coisa concreta, importante, né, e isso acabou se tornando útil, porque no longo prazo, pelo menos aqui, nós tivemos um impacto positivo na educação como um todo, né, de você formar melhor professor, de você ter mais gente na área. E assim, é uma coisa bem comum, né? Esse diálogo com a política, né? Que é, assim, é crucial, é necessário. A gente está vendo isso muito, muito aqui no Brasil agora. E a minha pergunta é assim, como é que está em Cabo Verde, como é que é esse contato com essas pessoas, se tem como a gente sensibilizá-las, se tem assim, um cavalozinho de Troia da ciência lá dentro do governo, que possa levar essa mensagem, né? Porque assim, acho que construir esse diálogo, pelo menos aqui, sempre foi uma briga e se mostrou quando a gente conseguiu, deu muito certo. Quando não conseguiu, dificultou muito as coisas. Então, eu queria muito saber como é que está essa conversa, assim. Por exemplo, vai ter o FPLP agora, né, que vai trazer gente do mundo inteiro para Cabo Verde, sabe? E como é que está essa possibilidade de diálogo com tomadores de decisão mesmo, dentro da política, sabe? Pois, é sempre sensível juntar ciência e política, mas em Cabo Verde nós temos tido uma política aberta, tem aceitado ouvir a academia, e nos últimos anos até temos tido alguma aposta em fundos para financiamento. É claro que nós somos um país com parcos recursos e não chega. O que acontece é que a nossa estrutura governamental tem áreas estratégicas e dentro dessas áreas estratégicas eles acabam apoiando a investigação.
Só que, infelizmente, ainda não chegou à altura da física. Estamos a aguardar, mas existe esse relacionamento e ele é produtivo, é aberto, mas anda a passos lentos. Mas não estamos de costas viradas, o que já ajuda muito. Vamos ver o que conseguimos mais à frente. Obrigada, Aristeu. Ok, obrigado. Então, eu não vejo mais nenhuma mãozinha levantada. Então, acho que foi muito produtiva essa sua apresentação, Sônia. Acho que várias ideias foram apresentadas e, como você mesmo mencionou, essa é a sua primeira apresentação nessa série de palestras visando ao levantamento da nossa comunidade nos países, na comunidade física nos países de língua portuguesa, que é uma das funções, dos objetivos da nossa união. Então, eu queria agradecer a Sônia pela apresentação e a todos vocês que assistiram, fizeram perguntas, e até a próxima, então. Muito obrigado, bom dia, boa tarde. Obrigado. Boa noite. Muito obrigada. Boa tarde. Obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Thank you. A professora Conceição levantou a mão? Não, foi sem querer. Ok. Tá Foi bom. sem querer. Até Cabo Verde. Até Cabo Tá Verde. bom. Até daqui a 10 dias. Até aqui a 15 dias. Tchau. Tchau. 15 dias. Tchau, tchau.